A graça e a paz do Senhor Jesus. Daremos início agora aos estudos da disciplina Cartas Paulinas e Cartas Gerais. Nós percorreremos aí maior parte do Novo Testamento, começando no livro de Romanos. Mas antes de nós nos determos aí em alguns destaques acerca dessas cartas, eu quero trazer para você esta imagem, quero mostrar para você esta imagem, porque quando nós estudamos a palavra do Senhor, é importante nós termos uma compreensão do contexto político, contexto social, contexto religioso. Porque a igreja do Senhor Jesus, ela nasce nesse meio cultural. E por estar nesse meio cultural, nesse meio político, social, muitas vezes ela sofre influências desse mundo. Então, nós temos aqui nesse mapa, um mapa das viagens missionárias, mas que representa, pelo menos aí, em partes, o território do Império Romano, dominado pelo Império Romano, por onde a igreja, no princípio, foi fundamentada a partir de Jerusalém, seguindo a ordem do Senhor Jesus. Então, que mundo é esse, que é o mundo do Novo Testamento? Já falamos, o mundo dominado pelo Império Romano, um mundo onde o paganismo impera em vários lugares, ou praticamente em todos os lugares, uma vez que a crença romana é politeísta, então há uma infinidade de deuses, herdados da cultura grega, renomeados, mas que na realidade são a mesma coisa. E nesse meio a igreja está avançando. Nós temos também, além do paganismo, nós temos o judaísmo, que está presente em vários lugares, em várias cidades, uma vez que os judeus estão presentes em vários territórios do Império Romano. Além disso, não devemos ignorar que influências de outras religiões, outras crenças ou outras ideias, como por exemplo as ideias gnósticas ou gnosticismo, que não pode se dizer ser uma religião, mas várias ideias que têm conexão com filosofia, com a religião, nós vemos também presentes aí neste cenário do Novo Testamento. Então, quando a gente pensa nas cartas paulinas e nas cartas gerais, ou epístolas paulinas ou epístolas gerais, é importante termos a compreensão desse contexto, porque compreendendo esse contexto, nós vamos entender a razão do apóstolo Paulo ter escrito essas cartas e também os autores das cartas gerais, que nós veremos também nesta disciplina. Então, devemos entender a missão apostólica, aí nós vamos começar falando das cartas de Paulo, começando lá em Romanos. Nós temos 13 cartas e uma outra carta. Alguns autores, teólogos, pais da igreja também identificavam como sendo de Paulo, que seria a carta de Hebreus, mas nós não vamos mencionar isso como sendo carta dele. Nós vamos mencionar aí, a partir de Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito e Filemão. Então, nós entendemos que o apóstolo é aquele que é enviado pela igreja. E Paulo, ele se enquadra, ele foi escolhido por Cristo e enviado pela igreja de Antioquia para uma missão. Então, nós podemos entender que, além de ser um apóstolo, Paulo também, ele, dentro das suas funções, nós temos aí, nitidamente, a função pastoral. E, tendo essa compreensão da função pastoral de Paulo, nós podemos entender a razão dessas muitas cartas escritas, tanto às igrejas, quanto também as chamadas cartas pastorais, que são as últimas cartas que nós temos aí no conjunto das cartas paulinas. Então, essas cartas elas surgem em função
de necessidades que as igrejas estavam vivendo. Nós não temos assim a clareza, né, na história, né, de como elas foram se organizando, né, nesse conjunto de cartas, mas nos concílios da igreja, elas foram sendo reconhecidas, uma vez reconhecidas pela igreja, mas circulavam entre as igrejas, as cartas foram reconhecidas como, de fato, inspiradas pelo Senhor, e hoje, inspiradas pelo Espírito Santo, e hoje fazem parte da Bíblia Sagrada. Esses 13 livros que nós chamamos, né, que é conhecido como cartas paulinas. Então, para você ter uma noção aí, Paulo escrevia as cartas em função das necessidades das igrejas. Então, dentro daquele relacionamento de cuidado, de zelo pela igreja, pelo crescimento espiritual, o apóstolo Paulo muitas vezes recorria às cartas para exortar as igrejas, e através dessas cartas nós vemos aí a fundamentação, né, do cristianismo. Vamos falar um pouco mais sobre isso à frente, mas é importante nós termos essa compreensão, né, o porquê das cartas. Para nós termos uma noção aí, um pouco da cronologia das cartas, na Bíblia protestante nós temos o livro de Romanos como sendo o primeiro livro, depois de Atos, porém na cronologia da história do ministério do apóstolo Paulo, que podemos dizer, né, das cartas escritas entre o ano 50 e 65. Então, podemos dizer que essas cartas, todas as cartas paulinas, elas foram escritas dentro desse período aí de 15 anos. Nós temos as cartas aos Tessalonicenses como sendo as primeiras cartas que foram escritas pelo apóstolo Paulo durante a sua segunda viagem missionária. Então, Paulo, nós vemos que ele percorria as cidades, lá pregava o evangelho, o Espírito Santo salvava vidas, ali formava um núcleo cristão, uma igreja cristã. E aí o apóstolo Paulo, mesmo seguindo o caminho, ele tinha a preocupação que aquela igreja crescesse fortalecida, obedecendo os ensinamentos do Senhor Jesus, a mensagem do evangelho. E aí os ensinamentos do apóstolo Paulo foi dando fundamentação bíblica, teológica para a igreja primitiva. E nós vemos também no relato do livro de Atos que o apóstolo Paulo, em suas viagens, ele passava pelas igrejas, quase sempre, para fortalecer a fé dos irmãos, para ter um tempo de comunhão com os irmãos e ensinar a palavra do Senhor. Isso traz para nós aí esse entendimento acerca do cuidado pastoral de Paulo sobre as igrejas, independente se ele, né, fundou a igreja ou não, porque nós temos cartas escritas a contextos em que não foi o apóstolo Paulo que fundou a igreja, como por exemplo a carta aos Romanos e a carta direcionada a Tito. Nós temos ali dois contextos de igrejas que não foram fundadas pelo apóstolo Paulo. E devemos ter a compreensão que, desde Pentecostes, lá em Atos 2, onde tinha pessoas de vários lugares, e ali houve a conversão de 3.000 pessoas, então aquelas pessoas, elas saíram espalhando a palavra do Senhor. Então, o Espírito Santo já estava agindo através daqueles peregrinos que estavam em Jerusalém, ao retornar para as suas cidades, ali pregar o evangelho do Senhor, e como a salvação é algo de Deus, do agir de Deus, nós vemos as igrejas sendo estabelecidas em vários lugares do território romano. Então nós temos aí na terceira viagem missionária as cartas aos Gálatas, 1 e 2 Coríntios, e a carta aos Romanos. Então a carta aos Romanos, que na nossa Bíblia está em primeiro, numa sequência cronológica, estaria aí numa posição de ser a sétima carta, ou melhor, a sexta carta. Tem as cartas chamadas cartas da prisão, que são identificadas como escritas da prisão de Roma, para onde Paulo, né, foi levado.
a partir do ano 58 até 62 depois de Cristo. E as cartas, pode-se dizer, né, as cartas finais, né, que são justamente as cartas pastorais escritas entre os anos de 62 e 65, que são as cartas de 1 Timóteo, 1 e 2 Timóteo e a carta de Tito. Observe esse mapa aí, esse mapa mostra para nós os lugares de onde Paulo escreveu as cartas. Observe que alguns destaques aí de algumas cidades: Antioquia, aqui do lado direito, de onde Paulo partiu. Ali tem a região da Galácia, nós vamos falar um pouquinho mais à frente, sobre quando falarmos do livro de Gálatas, a carta aos Gálatas, mas ali nós temos a região de Antioquia, que não é a Antioquia da igreja de Paulo, é a Antioquia da Pisídia. Mas Paulo saiu de Antioquia da Síria, que é um pouco mais aí ao sul dessa região. Nós temos aqui territórios que seriam da Ásia Menor e territórios que fazem parte da Europa, né, que é essa região aí da Grécia e da Itália. Então, os pontos aqui em destaque, nós temos a Antioquia, Éfeso, a Corinto, Macedônia e Roma, de onde também Paulo escreveu aí várias cartas. Quero destacar, na próxima aula eu vou mencionar com mais detalhes sobre um aspecto de cada carta, mas é importante nós entendermos o seguinte: cada carta tem um assunto central ou um tema central. Isso não quer dizer que durante a escrita o apóstolo Paulo não trate de outras coisas, mas geralmente há um eixo central ou uma situação que o apóstolo Paulo está tratando ali, um assunto que ele está tratando ali. Então, nós vemos que as cartas elas foram direcionadas a cristãos de determinados lugares. Então, quando nós falamos carta aos Romanos, nós estamos falando da igreja que está lá em Roma. E assim, nós podemos falar de quase todas as cartas, com exceção da carta aos Gálatas, porque não existe, uma cidade ali chamada Gálata. Na realidade, existe a Galácia. E na Galácia há algumas cidades, como Icônio, Derbe, Listra, Antioquia da Pisídia. Então, lugares que certamente leram essa carta, que foram escrita, que foi intitulada Carta aos Gálatas. Então, nós temos aí as cartas direcionadas às igrejas, e nesse caso dos Gálatas, há uma região, que é uma carta bem específica. E temos as cartas direcionadas a jovens pastores, que são cristãos que estavam liderando a igreja, que no caso de Timóteo e Tito. E há uma carta direcionada a um cristão que foi filho na fé de Paulo, que é Filemon, que também recebeu uma carta. E aí nós vemos que em cada uma dessas cartas há um assunto específico que nós vamos mencionar na próxima aula. Então, para a gente concluir essa primeira aula, é importante a gente ter em mente o seguinte: precisamos compreender o contexto em que a igreja do Senhor Jesus está se desenvolvendo ali no primeiro século. Nós estamos falando aqui dos anos 50 até próximo do ano 100. Isso não estou falando do apóstolo Paulo necessariamente, mas pensando também nas outras cartas, que vai até a terceira carta de João e a carta de Judas. Então nós estamos aí um período de aproximadamente 50 anos, onde a igreja está se consolidando no Império Romano, em vários lugares, cumprindo a ordem do Senhor Jesus, de ir até os confins da terra. Então essa igreja crescendo, ela precisa ter a fundamentação bíblico-teológica. E devemos lembrar o seguinte: nesse momento não existe Novo Testamento, existe os evangelhos que estão sendo compartilhados, os relatos acerca do ministério de Jesus, o livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, e também as cartas de Paulo, as cartas de Pedro. Então, essas cartas estão circulando
na igreja, além daquilo que eles já conheciam do Antigo Testamento, que agora está sendo estudado na perspectiva do Novo Testamento, ou à luz, né, do Evangelho de Jesus Cristo. Então o apóstolo Paulo está ensinando ou dando fundamentação ao Evangelho de Jesus Cristo, a mensagem que foi ensinada por Jesus durante o seu ministério. Então nós veremos ao longo, né, desse percurso aí das cartas, tanto as cartas paulinas quanto as cartas gerais, nós veremos aí como a doutrina cristã foi se fundamentando e é o que nós temos hoje, né, já definido, consolidado, já estabelecido na palavra do Senhor. Então, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima aula.